Todo mundo sabe que o Rick Sanchez é considerado o ser mais inteligente do multiverso, mas existe um personagem que conseguiu fazer algo que parecia impossível. Ele derrotou Ricks, controlou Ricks e manipulou uma civilização inteira de Ricks, e criou até mesmo uma tecnologia que nem eles haviam desenvolvido, e inclusive quase matou o próprio Rick C-137. E é claro que eu estou falando do Mori Maligno. Mesmo aparecendo em menos de 10 episódios, ele se transformou em um dos personagens mais importantes de Rick and Morty. Sempre que ele aparece, domina completamente a temporada e movimenta toda a internet. Mas afinal, quão poderoso ele realmente é? Será que ele já superou a maioria dos Ricks? Ou estamos falando de um personagem que já chegou ao nível de ameaças multiversais? Bom, é exatamente isso que a gente vai descobrir nesse vídeo. Iluminados Girls, estavam falando. E bom, antes de qualquer coisa, normalmente quando a gente fala sobre força de alguém dentro de Rick and Morty, normalmente não estamos falando de força física. O Rick praticamente não possui superpoderes naturais, o que o torna quase invencível é a sua inteligência, tecnologia e preparo. E com o Morty malvado acontece exatamente a mesma coisa. Fisicamente, ele continua sendo apenas o Morty. Aliás, a própria nona temporada deixa isso bem claro. Durante a sua luta contra o Rick C-137, o Morty Prime consegue surpreendê-lo e os dois acabam literalmente brigando no soco. Uma cena quase cômica, já que isso mostra que sem equipamentos, o Morty malvado não possui nenhuma vantagem física extraordinária, e o seu verdadeiro poder está todo naquilo em que ele construiu. E isso começa muito antes de ele aparecer oficialmente como um vilão. Como o Morty conseguiu controlar um Rick? Quando o Morty malvado apareceu pela primeira vez, todo mundo acreditava que o grande vilão na verdade fosse um Rick. Só no final do episódio que a gente descobriu toda a verdade. Quem estava no controle era o Morty, e isso muda completamente a percepção do personagem. E na sétima temporada a gente finalmente descobre como tudo começou. Cansado dos abusos constantes do Sr. Rick, o Morty malvado decidiu aprender ciência sozinho, sem ajuda, sem mentor, sem ninguém ensinando. E foi então que ele desenvolveu implantes cibernéticos capazes de controlar completamente o cérebro do próprio Rick. E não era um simples controle mental, era um controle absoluto. O Rick era praticamente uma marionete, bastava o Morty pensar e o Rick obedecia. Nem mesmo tentar tirar a própria vida funcionava. Sempre que isso acontecia, o sistema detectava a tentativa e fazia o Rick desmaiar automaticamente. Estamos falando de uma tecnologia capaz de controlar um dos seres mais inteligentes do multiverso. E isso foi criado por um garoto. O maior erro dos Ricks. Existe também outro motivo para esse plano ter funcionado tão bem. Os próprios Ricks nunca acreditaram que o Morty pudesse ser tão inteligente. Durante toda a série, os Mortys são tratados como ajudantes descartáveis, ingênuos, covardes, inofensivos, e foi justamente essa reputação que permitiu ao Morty malvado agir nas sombras durante tanto tempo. Ninguém suspeitava dele, e quando perceberam, já era tarde demais. Depois disso, seu plano foi muito maior: tomar a cidadela dos Ricks. Primeiro, ele manipulou as eleições, construiu uma imagem de político humilde, conquistou os votos do Morty e então venceu. Mas aquilo era apenas o começo. Assim que assumiu o poder, mandou executar o conselho dos Ricks, eliminou aliados, silenciou qualquer oposição e transformou a cidadela praticamente em uma ditadura. Tudo planejado nos mínimos detalhes. E foi durante a quinta temporada que nós percebemos que ele era muito mais inteligente do que a gente imaginava. Primeiro, ele hackeou a arma de portais do Rick. Depois, ele criou a sua própria versão, os famosos portais amarelos. Mas isso nem é a parte mais impressionante. Ele conseguiu transformar toda a cidadela em uma máquina gigantesca para atravessar a curva finita central. Uma barreira criada pelos próprios Ricks para separar todos os universos onde o Rick é a pessoa mais inteligente. Ou seja, o Morty malvado conseguiu escapar da prisão que os maiores gênios do multiverso haviam construído. Ele sabotou a imortalidade dos Ricks. E como se isso tudo não bastasse, ele ainda descobriu como sabotar a Operação Fênix, o sistema de clonagem usado pelos Ricks para voltar à vida depois da morte. Em vez de permitir a ressurreição, ele redirecionou todos os clones diretamente para trituradores de carne, usando os próprios corpos como combustíveis para alimentar a cidadela. O que é um nível de planejamento simplesmente absurdo. O único capaz de enfrentar Rick Prime. Na sétima temporada então surge a sua maior demonstração de poder, o Rick mais perigoso de toda a franquia, o Rick Prime. O próprio Morty malvado percebe que se o Rick Prime continuar vivo, ele também estará em perigo, e então decide fazer uma aliança temporária com o Rick C-137.
Durante essa batalha, vemos vários equipamentos novos. Tentáculos explosivos, campos de força, teleporte, escaneamento cerebral para prever movimentos e talvez o mais impressionante, uma tecnologia capaz de desligar a regeneração do Rick Prime. Algo que praticamente ninguém conseguiria fazer, qualquer outro personagem teria sido derrotado pelo Rick Prime, mas contra o Mori malvado, ele teve que lutar com alguém igualmente preparado. Ainda mais forte na 9ª temporada. E se alguém ainda tinha alguma dúvida do quão poderoso é o Mori malvado, a 9ª temporada acabou com todas elas, já que ele recebeu uma quantidade absurda de melhorias. Agora ele possui um poderoso laser de palma, chamado por Rick de Poder de Akira, capaz de eliminar facilmente lacaios do coletivo, uma ameaça considerada de nível multiversal que estava absorvendo outra dimensão. Seu sistema de teleporte ficou muito mais rápido. Os campos de força suportam ataques diretos dos lasers do Rick. E ele também consegue aumentar o tamanho das mãos para lançar Rick como se fosse um boneco. E possui uma onda de choque vermelha capaz de destruir praticamente todo o corpo do Rick, arrancando seus braços e até uma de suas pernas. Mas existe apenas uma limitação. O poderoso laser precisa recarregar durante 20 segundos. E foi justamente essa pequena janela que permitiu aos Smiths sobreviverem no episódio. Mesmo assim, ele ainda carrega um dispositivo capaz de parar o tempo. Ou seja, mesmo durante sua vulnerabilidade, ele ainda continua sendo incrivelmente poderoso. Então, o quão forte o Mori malvado é? Hoje, o Mori do Mal está muito acima da maioria absoluta dos Ricks. Ele criou tecnologias revolucionárias, escapou da curva finita central, controlou Ricks, derrotou governos inteiros de Ricks, hackeou sistemas considerados impossíveis e sobreviveu ao Rick Prime. E até mesmo quase venceu o Rick C-137, mesmo enfrentando toda a família Smith. Se Rick normalmente já é considerado uma ameaça multiversal quando está com todos os seus equipamentos, o Mori malvado com certeza já ocupa o mesmo patamar. Não porque ele seja fisicamente mais forte, mas porque conseguiu transformar inteligência, estratégia e preparação em algo capaz de enfrentar até os seres mais perigosos de Rick and Morty. E considerando que um especial de 90 minutos da série já foi confirmado, muito provavelmente essa não foi a última vez que a gente viu esse personagem. E o pior provavelmente ainda está por vir. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que o Mori malvado já superou o Rick C-137 ou o Rick Prime continua sendo o ser mais poderoso da franquia Rick and Morty? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Comenta também outros filmes, séries e desenhos antigos ou novos que você quer ver aqui no canal. Eu estou sempre lendo os comentários, estou sempre interagindo com vocês, é muito importante que vocês comentem aqui embaixo o que vocês querem ver aqui no canal, para mim saber exatamente o que trazer para vocês, ok? Então comenta aqui embaixo, dê a sua opinião sobre o vídeo, sobre a série como um todo de Rick and Morty, que é muito legal ter essa interação com vocês. Não esquece de se inscrever no canal, estamos quase chegando aos 4.300 inscritos e eu conto demais com a sua ajuda. É só clicar no botão de inscrever-se que não custa absolutamente nada para vocês e vocês me ajudam demais. Clica no botão de inscreva-se, se torne um iluminado aqui no canal também, que a gente muito em breve vai chegar aos 5.000 inscritos, vão ser 5.000 iluminados, olha que maravilha, aqui no YouTube. Então se inscreve que você não vai querer ficar de fora dessa. E também ativa o sininho da notificação, que é muito importante, que assim que sair vídeo novo, você vai receber a notificação, pode ser um dos primeiros a assistir, a comentar, a interagir aqui no canal, ok? Então se inscreve, ativa o sininho, deixa seu like, comenta, compartilha, hype esse vídeo, que é muito importante para que o YouTube impulsione cada vez mais esse vídeo, o canal como um todo, e ele apareça para mais pessoas que gostem de filmes, séries, desenhos, cultura pop, quase que de modo geral, e possam se interessar aqui pelo canal, ok? Então deixa seu like, compartilha, comenta, hypa, e é isso, até a próxima, falou, e foi!